Galera, antes de começar com esse vídeo, eu preciso da ajuda de vocês mais do que nunca. Pra quem acompanha o canal sabe que eu tenho uma série chamada Dragon Ball Hakai. Atualmente é a maior fã história de Dragon Ball do Brasil. Nessa história, o Goku se tornou um deus da destruição, mas aí apareceram inimigos que até mesmo os deuses não podem derrotar. Então a história está incrível, mas ela só vai continuar se vocês me ajudarem. Cara, o canal do desenhista que está fazendo mangá precisa bater 1000 inscritos. Então se você quer que a história de Dragon Ball Hakai continue, você precisa se inscrever no canal, que eu vou deixar aqui na descrição e nos comentários. No canal dele, ele vai postar tutorial de como desenhar de forma profissional, como criar o seu próprio mangá, e ainda ele vai estar trazendo speed arts dos personagens exclusivos de Dragon Ball Hakai, como por exemplo esse que está aparecendo aí na tela, o personagem Ansem, que apareceu lá no primeiro capítulo do mangá de Dragon Ball Hakai. Então vai lá agora e se inscreve no canal, que tá aqui nos comentários e na descrição. Vocês precisam mostrar pro desenhista que vale a pena investir em Dragon Ball Hakai. Eu peço 1000 inscritos, cara. Vamos lá, vamos mostrar pra ele a nossa força. Eu conto com vocês. Então fiquem com o vídeo. Fala, Hakaixinhos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo. O capítulo 2 de Dragon Ball Hakai trouxe pra gente alguns novos conceitos sobre como funciona o sistema divino dos 12 universos, que ainda não foi tão bem explicado assim em Dragon Ball Super. E entre esses novos conceitos foi mencionado o conceito da energia da destruição, a ligação da imortalidade dos Hakaixins com essa energia e como isso é ligado à vida dos Kaioshin's. Ficou confuso, né? Mas nesse vídeo aqui eu vou explicar tudo detalhadamente pra vocês. Mantenham-se conectados no canal e vamos ao vídeo. Hakai. Pra você que não sabe, Dragon Ball Hakai é uma série alternativa a Dragon Ball Super. E nessa série o Goku se tornou um deus da destruição. Se você quer saber que história é essa, aqui pelo canal Hakai você pode acompanhar. Essa série tem duas versões, uma delas é os episódios animados e narrados, que já tem 33 partes, ou seja, 33 episódios. E caso você queira acompanhar eles, é só clicar aqui no ícone do canal, pôr em playlists e colocar na playlist todos os episódios de Dragon Ball Hakai. Lá você vai ficar por dentro de toda a história. Mas acontece que agora Dragon Ball Hakai está lançando o seu mangá, e a versão em mangá é a verdadeira história da série. É como se a versão em episódios fosse um rascunho e a verdadeira história muito mais refinada está sendo lançada no mangá. Por enquanto o mangá só tem 2 capítulos e é justamente do capítulo 2 que eu tô falando aqui nesse vídeo. E a minha dica é que você acompanhe as duas versões da história para ficar por dentro de tudo. Como eu já falei, você pode acompanhar os episódios na playlist aqui do canal. Já para acompanhar o mangá é só você se inscrever no canal e ativar as notificações, que eu vou estar sempre trazendo os novos capítulos aqui pra vocês. Agora bora pro nosso tema de hoje. Nós sabemos que diferente dos Kaios e dos Kaioshin's, que são seres que já nascem como divindades, com os Hakaixins as coisas são diferentes. E os Hakaixins são mortais que se tornam deuses. E como a gente sabe disso? Bem, tudo em Dragon Ball Super dá a entender isso, já que o Goku e o Vegeta são 2 mortais que foram convidados por um anjo a serem Hakaixins no futuro. O Toppo é um mortal em treinamento para substituir o seu Hakaishin. E também tem o Champ e o Bills, que são deuses de universos diferentes e são gêmeos, cara, são irmãos gêmeos. E para eles serem irmãos gêmeos, é óbvio que eles devem ter nascido no mesmo universo. Ou seja, eram mortais de um universo que se tornaram deuses de universos diferentes. Enfim, mesmo que isso não tenha sido dito diretamente, é quase que certeza que os Hakaishins são mortais que alcançam a divindade. E muito provavelmente todos esses Hakaishins que a gente vê hoje em Dragon Ball Super já foram mortais em algum momento. Outra coisa que nós também sabemos a respeito dos deuses é que os Kaioshin's, os deuses da criação, têm as suas vidas ligadas aos deuses da destruição. Ou seja, se um Kaioshin morre, o Hakaishin do seu universo também morre e vice-versa. E foi exatamente assim que o Zamasu matou todos os Hakaishins, matando os seus respectivos Kaioshin's. Essa ligação entre as vidas dos Kaioshin's e dos Hakaishins é muito importante, já que isso ajuda a manter o equilíbrio do universo. Pensem bem, os Hakaishins são muito mais poderosos que os Kaioshin's, não tem nem comparação. E sendo assim, seria muito fácil um Hakaishin não querer compartilhar o comando do universo com o seu Kaioshin e assim matar ele. Só que isso traria grande desequilíbrio para as coisas e aquele universo seria uma merda total. Então é muito importante que haja a conexão entre essas vidas, para ninguém se matar. Embora tenha alguns métodos para se burlar isso, né? Já que o Bills, mesmo não podendo matar o velho Kaioshin lá no passado, deu um jeito de se livrar dele, selando o coitado na espada Z.
Mas beleza, eu acho que já deu pra gente entender como funciona isso, né? Mas aí fica uma pergunta no ar: como que os mortais se transformam em deuses da destruição? Qual é a fonte da imortalidade deles? E como a vida deles são ligadas ao dos Kaioshins? O capítulo 2 de Dragon Ball Hakai deu uma explicação indireta pra isso, e eu vou explicar pra vocês agora. No capítulo 2 de Dragon Ball Hakai, quando o Champion estava perdendo a sua divindade, o Daishikan disse pra ele que ele perderia a sua energia da destruição, e então deixaria de ser imortal e passaria a envelhecer a partir do momento em que ele deixou de ser um mortal. Pra dar um exemplo, vamos supor que quando o Champa se tornou um deus da destruição, ele tinha uns 30 anos de idade. A partir do momento em que ele se tornou um deus, ele parou de envelhecer e meio que o seu corpo estagnou no tempo. Mas agora que ele perdeu a sua divindade, o corpo dele vai voltar a envelhecer normalmente. Ou seja, se ele morreria com 100 anos de idade, por exemplo, e ele tinha parado nos 30 quando ele virou um deus, agora ele tem mais de 70 anos pela frente antes de morrer. Nesse momento, o Daishikan também fala a respeito do Fua, o Supremo Senhor Kaiô do Universo 6. Ele diz pro Fua que como o Champa vai perder a sua divindade e a vida dele tá ligada a ela, o Kaioshin inevitavelmente vai morrer. Então quando a divindade do Champa é tirada, o Fua recebe uma auréola na cabeça. Ele morreu instantaneamente. Então gente, a parada funciona mais ou menos assim: quando o mortal se torna um deus da destruição, ele recebe algo chamado de energia da destruição, que parece ser a essência da divindade do Hakaishin. Então a divindade de um Hakaishin é ligada à vida do Kaioshin. Quando o Hakaishin perde essa divindade, o Kaioshin acaba morrendo. Mas aí você pode estar se perguntando: mas Gustavo, isso não é incoerente não? Se a vida dos Kaioshins e a dos Hakaishins estão ligadas, o Hakaishin tinha que morrer junto com o Kaioshin. E quando o Zamasu matou os Kaioshins, os Hakaishins também morreram. Mas por que o Fua morreu e o Champa continuou vivo? Isso não tem sentido. Galera, eu sei que esse conceito é muito complexo mesmo, e essa coisa de ligação entre as vidas do Kaioshin e do Hakaishin são bem complicadas de entender. Por exemplo, a vida do Bills deveria ser ligada com a do Ho Kaioshin, aquele velho Kaioshin lá. Mas a verdade não é, porque o Ho morreu lá na saga do Majin Buu e o Bills continuou vivíssimo. E outro Kaioshin que deveria ter a sua vida ligada ao do Bills era aquele sagrado Supremo Senhor Kaiô, que foi absorvido pelo Majin Buu. Mas ao invés disso, quem tem a vida ligada ao do Bills é o Shin, que nasceu muito depois. Outra inconsistência é que a gente sabe que o Ho é um Kaioshin de 15 gerações passadas, então isso significa que existiram pelo menos 14 Supremos Senhores Kaiô depois dele, e que até a chegada do Shin, que é o atual, 13 deles já morreram, mas o Bills continua firme e forte aí. Como explicar isso? A única explicação que a gente poderia dar é que, embora a vida de um Hakaishin seja ligada com a de um Kaioshin, essa ligação pode ser desfeita ou trocada de alguma forma. Só que nessa coisa toda foram sempre os Kaioshins que se lascaram e os Hakaishins que se deram bem. Mas a verdade é que lá na época que os Supremos Senhores Kaiô apareceram em Dragon Ball Z, eles nem faziam ideia que existiria um deus da destruição, e muito menos que a vida deles seriam ligadas, já que isso com certeza foi uma desculpa inventada lá no arco do Zamasu pro vilão chegar onde ele chegou. E por causa disso ficou essa incoerência gigantesca aí que Dragon Ball Hakai tá tentando explicar de alguma forma. Então galera, em Dragon Ball Hakai tudo funciona da seguinte forma: os Hakaishins é um mortal que para se tornar um deus recebe uma segunda vida, uma vida divina que ele ganha através da energia da destruição, e essa segunda vida é vinculada à vida do Kaioshin. Quando o Hakaishin perde a sua energia da destruição, ele perde a sua segunda vida e volta a ser um mortal. E quando essa vida divina do Hakaishin é ceifada, o Kaioshin morre junto por ser ligado a ela. Mas um Kaioshin provavelmente também pode passar a sua essência divina para outra pessoa, e provavelmente foi isso que o Kaioshin sagrado fez com o Shin, e por isso quando ele morreu, o Bills não morreu junto. E agora a vida do Bills é ligada com a do Shin. Ah, mas por que o Ho não tem a sua vida ligada com a do Bills mais? Porque provavelmente quando o Ho foi selado na espada Z, ele não foi mais considerado entre os deuses, e por isso a ligação entre ele e o Bills foi desfeita, e o Bills passou a ser ligado a outro Kaioshin que veio depois dele. Tá bom, Gustavo, eu acho que entendi o que você tá querendo dizer, mas se um Hakaishin tem supostamente duas vidas, aí que nem você tá falando aí, por que quando os Zamasu matou os Kaioshins, os Hakaishins morreram também? Eles tinham só que perder uma vida e voltar a ser imortais, não? Não, gente, porque quem viu a versão animada de Dragon Ball Hakai, viu que quando um Hakaishin recebe a energia da destruição, essa energia se torna parte da essência dele. É como se fosse uma segunda alma que se liga a ele. Então são vidas dependentes uma da outra. Então se um Kaioshin é morto, a essência divina do Hakaishin morre.
e ele morre junto por ela fazer parte dele. A única exceção nisso tudo, com certeza, é quando essa energia é tirada através de uma técnica especial, que foi justamente o que o Zeno fez com o Champa no capítulo 2 de Dragon Ball Hakai. Ou seja, a não ser que a essência divina de um Hakaishin seja retirada de uma forma controlada por uma técnica especial que provavelmente só o Zeno e talvez o Daishika conhecem, ele morrerá se a sua essência também morrer. Então é por isso que quando o Kaioshin morre, o Deus da Destruição também morre, pela morte dessa essência dentro dele que é ligada aos Kaioshins. Galera, eu sei que essa é uma explicação complicada de entender e é por isso que eu tô tentando exemplificar de várias formas possíveis para vocês entenderem o que eu tô tentando dizer. Mas esse assunto é um vespeiro mesmo, e provavelmente é por isso que Dragon Ball Super nem quis explicar isso daí. E a verdade é que esse é só um grande furo de roteiro da obra original que Dragon Ball Hakai tá tentando explicar. E talvez a gente ainda tenha uma explicação mais aprofundada sobre isso no mangá. Mas e aí, galera, vocês entenderam como funciona a ligação entre a vida dos Kaioshins e dos Hakaishins? Vocês já tinham reparado nesse buraco que foi deixado no roteiro da franquia? Vocês acharam legal a minha explicação sobre isso e como Dragon Ball Hakai lidou com esse tema? Comentem as suas opiniões e as teorias de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para nos tornarmos 900 mil Hakaishins. Até a próxima, fui!